certo desta grande verdade nas nossas vidas, nós tomamos posse e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você vai ser usado. Graça e paz, amém? Bom dia. Pode tomar seus assentos. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã e poder compartilhar um pouco do amor, da palavra de Deus. Amém? Não sou um pregador. Eu falo um pouco da palavra de Deus. Estou longe desses ministros palestrantes aí que tem aí, que são muito abençoados. Mas para nós é uma alegria poder estar aqui hoje. É que eu sempre falo, eu não sou pregador porque eu sempre tenho que estar com a banda. Se a banda não tiver, é muito difícil eu falar alguma coisa. A banda tá junto sempre. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Só o Senhor pode fazer o impossível nas nossas vidas. E estar falando da palavra de Deus sempre é de grande responsabilidade. Toda vez que a gente vai falar algo, vai trazer uma palavra, é de grande responsabilidade, porque tá aqui falando sempre começa nas nossas vidas. Nenhuma palavra ela é simplesmente por falar. Ela sempre começa tratando com a gente, sempre começa modificando o nosso caráter. Porque se a palavra não mudar algo em mim, ela não vale nada. Então ela precisa primeiro mudar algo na minha vida. Queria que os irmãos, não vou demorar muito, abrissem as Bíblias, livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, versículo 2. Esse tema, quando foi passado, aviva-nos, é algo que a gente tem necessitado há muito tempo, de um avivamento no meio da nossa igreja. Porque eu sou de uma época onde a igreja, ela era uma igreja muito respeitada. De uma época que as pessoas tinham temor pela casa de Deus. E com o passar do tempo as coisas foram mudando, foram modificando. Eu lembro bem que quando eu tinha meus 9, 10 anos, a nossa igreja que a gente era foi assaltada. E eu lembro muito bem que aquelas irmãs do círculo de oração falaram: agora é com a gente, deixa com a gente que vai aparecer esse som. Esse som era da igreja, o ladrão não pode levar esse som não. Vamos reunir aqui só as irmãs da Canela de Fogo. Eu lembro bem disso, muito bem. Elas oraram um dia, 2 dias. No terceiro dia o ladrão foi na porta e entregou o som. Falou: vou entregar o som porque eu não dormi de noite. Eu não dormi, eu tenho que devolver esse som. E naquela época eu lembro bem do avivamento, como a gente era avivado, como a gente queimava, em amor pelo Senhor. E com o passar do tempo, talvez pelas circunstâncias adversas, pelos momentos difíceis, a gente vai esfriando, vai perdendo a fé. Mas nesta manhã o Senhor diz para você que o avivamento vai chegar na tua casa, no teu lar, na tua igreja.
Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui nessa manhã. Se você pegar a história do livro de Abacuque, que são três capítulos pequenos, você começa a ver que no início, quando Abacuque começa a falar com Deus, ele começa a expor todos os problemas que aquela geração estava passando. O profeta Abacuque vive num período de crise, sobretudo de crise espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava a perder a sua identidade. Toda essa situação fez com que Abacuque questionasse ao Senhor com relação a uma aparente indiferença de Deus para com a terrível realidade da sua época. Abacuque começa a questionar a Deus. Abacuque começa a expor aqueles problemas que não era só social, eram problemas morais também daquela época, onde as pessoas tinham perdido totalmente a fé. Além do problema social daquela época, a imoralidade tinha tomado de conta. As pessoas tinham perdido totalmente a noção e a direção. E se você fazer um paralelo com aquela época que Abacuque vivia e com a nossa realidade de hoje, será que tem alguma diferença? Nada de diferença. Nada. Se você traçar um paralelo do que estava acontecendo naquela época de Abacuque, da qual ele estava revoltado, da qual ele estava totalmente indignado, o povo estava sem a direção de Deus, o povo estava totalmente perdido. E hoje, você observa a igreja hoje, eu tenho observado, porque a gente anda em muitas igrejas, de pequena a grande, mas mais pequena do que grande. A gente vai analisando a situação do que a igreja tem passado, do que a nossa nação, essa geração de hoje, a geração anos 2000, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, porque é uma coisa interessante, que eu aprendi que quem dava exemplo para nós eram nossos pais, e hoje parece que os filhos estão ensinando os pais ao contrário. Os pais já não têm mais o controle sobre a vida dos seus filhos, já não tem mais o controle sobre a sua casa. Os filhos já não respeitam mais os pais. Estamos vivendo numa geração onde o avivamento tem sido gritado de todos os lados, mas não tem aparecido o avivamento. Vivemos numa geração onde, infelizmente, as pessoas têm deixado de ler a palavra, de orar, de reunir sua família na sua casa e fazer uma oração, de chamar os seus filhos na mesa e falar: vamos desligar a TV, vamos desligar o celular, agora nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar em família, nós vamos almoçar todo mundo aqui na mesa. E isso me entristece de uma forma muito profunda, porque o que Deus mais preza, o que Deus mais ama é a comunhão,
a comunhão em família. Ontem, a gente estava numa igreja e o apóstolo falou uma verdade, que o nosso maior ministério é a nossa família. Não adianta a gente viver dentro da igreja 24 horas por dia se a nossa casa está em ruínas. Não adianta a gente morar dentro da igreja se a nossa casa está sem o avivamento de Deus. A nossa casa precisa ser um templo do Senhor. A nossa casa é a extensão da igreja, é a igreja a extensão da nossa casa. O avivamento, quando ele chega na nossa casa, na nossa família, é uma família estruturada, é uma família que vai bem na sociedade. E Abacuque começou a falar para Deus no capítulo 1, olha Deus, olha a situação que nós estamos passando. Por acaso o Senhor se esqueceu de nós? Por acaso o Senhor não está olhando para essa situação? Olhe para dentro de nós, Deus. Olha os babilônios que eles estão fazendo com a gente. Eles têm nos saqueado, eles têm matado, eles têm nos levado como prisioneiros. E o Senhor não está fazendo nada. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 13, diz assim, ó, se você quiser acompanhar: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Tu estás tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para o que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. No primeiro capítulo de Abacuque, Abacuque está chateado, Abacuque está angustiado com aquela situação, e ele coloca todas as suas queixas, ele simplesmente descasca o que ele tem para falar ali. O profeta está tomado de profunda frustração e decepção. Ele começa a enumerar todas as coisas ruins que tem acontecido naquela geração. Durante esse primeiro capítulo, o profeta Abacuque coloca suas queixas, suas dúvidas, suas incertezas diante de Deus. Sabe o que acontece diante dessa situação? Sabe o que acontece? Do jeito que Deus estava em silêncio, ele continua em silêncio. Do mesmo jeito que Deus estava calado, ele continuou calado. Abacuque, eu acredito que Abacuque deve ter ficado mais furioso ainda com aquela situação, porque eu acredito que Abacuque fez assim: agora que eu vou falar com Deus aqui, agora vai vir um fogo aqui, meu amigo, vai acabar com tudo, quer ver? Quer ver? Eu sou profeta, vai acontecer. E eu comecei a ler esse texto e comecei a fazer, pensando nos dias de hoje. Meus irmãos, o que a gente orou, o que a gente clamou para que nossa história fosse mudada no dia 30 de outubro, não foi brincadeira. A gente orou demais, a gente clamou. Eu fiz jejum, eu fiz uma promessa de ler um livro da Bíblia todos os dias, durante 30 dias, foi o livro de Provérbios. E não aconteceu nada. Fica parecendo que tudo está dando certo para o lado errado, que o errado é certo. E quando eu comecei a ler esse livro de Abacuque, eu estava nos dias mais preocupados da minha vida. Falei: meu Deus, logo agora
porque eu consegui sair do aluguel. Eu tenho uma prestação para pagar de uma casa. Começa a vir uma situação dessa, que o nosso país pode ficar de cabeça para baixo. Que negócio é esse, meu Deus? E eu comecei a ficar angustiado esses 2 dias, os últimos dias. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque a gente fica colocando a nossa fé em homem. E o que o homem pode fazer? Nada. Nada. 1000 vezes nada. E eu angustiado, meu Deus do céu. Vai vir outra aí, meu Deus, o que agora? E agora? E agora? Abacuque também ficou, eu acho que eu me senti do jeito de Abacuque. Eu tenho falado para Deus tanta coisa. Deus, você não está vendo não, Deus. E o primeiro capítulo de Abacuque, ele simplesmente viu que o silêncio permaneceu. Do jeito que Deus estava em silêncio, ele continuou. Eu acredito que Abacuque parou para pensar, igual eu parei para analisar a situação. Fui meditar na palavra. E Abacuque pensou assim, rapaz, eu esculhambei, falei, gritei, coloquei minhas queixas e não resolveu nada. O que eu devo fazer, meu Deus? E Abacuque, no capítulo 2, ele entende que quando você está muito terreno, quando você está com os pés muito na terra, nada acontece. E Abacuque, abre sua Bíblia, Abacuque 2, versículo 1, diz assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque começa a mudar a situação. Ele percebe que reclamar não vai mudar nada. E Abacuque sobe para mais pertinho de Deus, para a torre. Abacuque sobe para o monte, sobe para a torre, sobe para a vigília. E ele fala, já reclamei, não resolveu. Agora eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Ah, eu estou preocupado porque isso, porque aquilo. Você já procurou saber o que Deus tem para fazer no ano 2023? Você já procurou saber o que Deus tem para nós em 2023? Será mesmo que vai adiantar a gente gritar SOS, SOS? E o SOS que nós precisamos é o SOS de Deus. As nossas forças armadas é Deus, porque Ele luta com o seu exército grandioso e glorioso pelos seus. Ficamos preocupados. E amanhã? E amanhã? Amanhã só Deus sabe. Eu sei que hoje eu preciso da presença de Deus. Eu sei que hoje eu preciso ouvir o que Ele tem para dizer. Eu sei que hoje eu preciso me aproximar dEle, assim como Abacuque fez. Dessa vez Abacuque sobe e espera o que Deus tem para dizer. Abacuque fica esperando o que Deus tem para dizer. Vocês já observaram? Quando a gente está numa discussão que dois querem falar, nada se resolve. Foi igual o cliente chegou na loja ontem, nervoso, bravo. E eu tentando explicar para ele a situação e ele não queria entender. E a gente começou a falar, nós dois juntos. Eu falei, isso não vai resolver nada. Vou deixar ele falar e depois eu falo. Porque dois falando não resolve nada. E Abacuque, ele só falou, não deixou nem espaço para Deus responder. Diante daquela situação que aquela geração estava vivendo, Abacuque entendeu que diante daquela situação
Só quem podia salvá-los era o Senhor dos exércitos. Mas ninguém podia intervir. Olhe para nós hoje. Diante da nossa situação que nós vamos enfrentar, só Ele pode. Só Ele pode dar o escape. Só Ele pode dar o direcionamento. Só Ele pode dizer sim e não. Só Ele pode dizer se vai fechar ou vai abrir. Não é um homem, não. Deus falou para mim, Deus falou comigo: meu filho, você está preocupado com o homem, você está preocupado com a situação. Eu sou a solução dos teus problemas. A solução dos teus problemas passa pela minha mão. Você não pode fazer nada se eu não estiver na direção da tua vida. Se eu não estiver contigo, você nem sequer abre os teus olhos pela manhã. Quando você dorme eu cuido, quando você acorda eu cuido. É Ele que direciona nossas vidas. É Ele quem nos dá o escape. Se não for o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a sua poderosa mão, o que seria das nossas vidas? É Ele quem dá o fôlego de vida. É Ele quem dá a força para a gente trabalhar. O avivamento começa quando a gente começa a entender que Deus é maior que qualquer situação, que Deus é maior que qualquer adversidade. O avivamento começa a queimar dentro de nós quando a gente começa a entender que Ele é a nossa solução, que Ele é a vida. Não adianta nada a gente lutar, a gente morrer de trabalhar, a gente morrer de querer fazer, se Ele não tiver dando o escape e dando a direção, é em vão. Deus nos diz nesta manhã: desperta, tu que dormes. Desperta, igreja. Igreja, o Senhor está dizendo: desperta, porque o avivamento começa através de um que vai compartilhando com outros. Se você olhar para o nosso Brasil hoje, estamos passando a maior crise política e social da história da humanidade. Quem é velho nunca viu, quem é novo está vendo, e quem é médio está começando a entender. Estamos passando pela maior crise que a gente possa estar passando. Estamos apostando todas as nossas fichas numa única instituição, sendo que o nosso Supremo Tribunal Federal é lá no céu. É Ele que diz que vai abrir, é Ele que diz que vai fechar, é Ele que diz que vai acontecer o que não vai acontecer. É Ele que diz. Porque talvez isso tudo está acontecendo por um despertar da igreja, para a igreja acordar e saber que o Senhor é o nosso general. Hoje nós vamos pedir para Deus avivar o seu povo, para podermos resistir no que pode vir. Eu acredito que o ano de 2023 vai ser o ano de mais desafio para a igreja. Vai ser o ano que quem é crente vai ter que ser crente de verdade. Mas tem um porém. Quando você está cheio da presença, quando você está avivado, quando você está queimando, nada te para. Nada pode te deter, nada pode parar a igreja de Deus. Os leões não pararam, o Coliseu não parou, a perseguição não parou. Não vai ser um que vai parar a igreja. A igreja é forte, ela é escolhida por Deus.
Eu e você somos do exército de Deus, e nós vamos trabalhar, vamos batalhar para a gente alcançar a nossa maior missão que é nos dada, que é a missão da salvação. Assim como o profeta Abacuque, vamos pedir para Deus avivar a nossa igreja, para avivar a nossa nação, para a nossa nação ser cheia de Deus, para a nossa nação ser uma nação que não vai ficar com medo, assim como aqueles povos, aquele pessoal que morreu abatido numa arena, que eu tenho certeza que antes dele entrar naquela arena, a pressão psicológica era muito grande sobre aqueles homens. Eu acredito que eles eram induzidos a desistir, a negar a sua fé. E aqueles homens não se prostraram, eles não temeram a morte. Pelo contrário, eles foram, porque a Bíblia fala que morrer é lucro. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Avivamento, muitas vezes a gente pensa que ele começa, é só igual no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. A gente pensa que é só aquilo ali. Não. O avivamento é quando a gente começa a entender que a gente está frio, que a gente está fraco, e a gente começa a buscar em Deus uma nova saída. A gente começa a buscar em Deus um novo modo de viver. O avivamento é o ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O avivamento começa a queimar dentro de nós quando a gente começa a entender que a gente precisa se aproximar de Deus, que a gente precisa levantar. Assim como a gente saiu da nossa casa pela manhã, nós chegamos em casa ontem por volta de 2 da manhã praticamente, descarregamos um carro, dormimos um pouco e levantamos 7 horas da manhã. Sabe por quê? Porque a gente entende que melhor é estar aqui do que estar lá fora. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. O negócio aqui é grande, vou encerrando. Deus nesta manhã te convida a deixar que o fogo do Espírito queime no teu coração, que o Espírito Santo transborde na tua vida, que tu venha queimar o fogo de Deus na tua vida. Porque não importa o que vai vir, o que importa é que Ele está dentro de nós, queimando uma chama que não vai se apagar, de forma alguma, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, e Ele não vai nos deixar nenhum dia sequer. Ele não vai nos abandonar, porque Ele disse: estou indo preparar lugar, e eu vou voltar outra vez, Ele vai voltar para buscar uma igreja avivada, Ele vai voltar para buscar uma igreja cheia da presença. Ele vai voltar para buscar uma igreja que não se cala, que não se curva.
Não interessa quem está lá na frente, não interessa quem está no poder, o mais poderoso é meu Deus, o mais poderoso é o Senhor dos exércitos. E Ele vai vir, Ele vai voltar, e Ele vai levar a sua igreja para morar no céu. É o céu que Ele nos aguarda, é lá no céu que Ele nos espera. Coloque sobre os seus pés. Eu quero profetizar na tua vida nesta manhã. Vou profetizar na tua vida que o fogo não vai se apagar, que a chama não vai se apagar, que tu vai ser avivado, que essa igreja vai ser uma igreja referência para a Ceilândia, que você vai ser referência no teu trabalho, que você vai ser referência na tua escola, que o fogo vai arder em ti, que você vai ser cheio de Deus, que a presença de Deus vai chegar aonde você colocar a ponta dos teus pés, ali Deus vai estar. Deus, está aqui a tua igreja, Pai. Eu entrego cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou essas portas. Que o teu avivamento queime em nós, que o fogo do teu Espírito queime em nós, Senhor. Que não seja só hoje, que não seja só agora, mas que seja todos os dias até tu voltar, Senhor. Senhor, queima o teu fogo em nós, Pai. Queima o teu fogo em nossas vidas. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Pai. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva, Pai. Derrama o fogo do teu Espírito, derrama unção, derrama graça, derrama conhecimento, para que nós possamos estar firmes até que o Senhor volte. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo esse congresso, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua mão é que nos guia e que nos direciona, Pai. Amém. E graças a Deus.